Você sabia? Meus amores, estou aqui editando esse vídeo, vim aqui pra falar que nesse vídeo eu tô com essa voz que tá quase morrendo, porque todo ano vai chegando o Enem, eu fico assim, fico muito cansada, sempre fico doente e fico sem voz, porque eu dou muita aula, entro e saio de ar-condicionado e por aí vai. Mas eu estou ótima, tá? Passando só pra avisar isso pra vocês. Pode voltar a assistir o vídeo. Você sabia que a sua competência 5 não diz respeito à conclusão do seu texto? Hoje eu vou te ensinar a gabaritar essa competência e mais. Vou te ensinar a fazer aquela proposta de intervenção perfeita, pra ninguém botar defeito e pra você conseguir o seu tão sonhado 1000 na redação do Enem. É por isso que a gente tá aqui com esse vídeo encerrando a nossa jornada do 1000. Uma jornada em que eu te ensino a passar por cada uma das competências baseada no material dos corretores pra você conseguir conquistar o seu 1000 do único jeito possível, que é estudando. Vamos falar disso então? Bom, a competência de número 5, ela vai dizer respeito à sua proposta de intervenção. Isso quer dizer que, teoricamente, se você apresentasse a proposta de intervenção em qualquer um dos parágrafos que fosse na introdução, você ganharia ali a pontuação nessa competência. Mas a convenção, e é o que você vai fazer na sua prova, é colocar a proposta de intervenção na conclusão, porque é o momento mais apropriado pelo seu valor semântico e pelos seus objetivos. Pensando nisso, agora sim a gente pode falar da proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela é muito importante porque ela é o que vai diferenciar o Enem de todos os outros exames. Então, pedir texto dissertativo argumentativo na prova, meio que várias provas vão fazer. Então, concursos, outros vestibulares, todo mundo vai pedir dissertação. Mas o Enem, ele traz a obrigatoriedade de você pensar em uma proposta de intervenção. E aí surge aquele medinho, né? Tipo, Alana, mas se nem o governo conseguiu resolver, imagine eu, que não sei nem qual série eu vou escolher. Pois é, mas você não vai ser avaliado pela eficácia da sua intervenção, mas sim pela eficácia da sua proposta. Por isso que o nome é proposta de intervenção. E uma especificidade muito importante, ela precisa respeitar os direitos humanos. Ah, Alana, mas isso não é coisa de comunista? Não. A gente vai falar de direitos humanos aqui e você vai entender por que isso não é coisa de comunista. Então tá, é que o Enem dá 0 nessa competência pra quem não respeita. Bom, tem gente que tem bastante dificuldade, mas eu acho que é uma das mais fáceis. Porque o Enem já vai determinar bem precisamente quais são os elementos que precisam ter ali. Então, basicamente, o que você vai fazer aqui é responder a perguntinhas. E só, gente, é só isso. Respondeu as perguntinhas de modo eficiente, ganha os 200 pontos. Mas vamos ver tudo isso com calma. Aqui na página 5, eles vão trazer pra gente como que a sua redação vai ser avaliada. Então, para você ganhar os 200 pontos, você precisa elaborar muito bem a sua proposta de intervenção com detalhamento. O detalhamento é um dos elementos obrigatórios. Tem gente que acha que é opcional, mas não é. Relacionado ao tema e articulado à discussão desenvolvida no texto. Ou seja, não basta estar relacionado apenas ao tema de modo geral. Precisa estar relacionado aos seus argumentos, ao que você trouxe ali naquele texto. Mas é óbvio que você só consegue fazer isso se você respeita os direitos humanos, senão você já é eliminado dessa competência logo de cara. Vamos dar uma olhadinha então com bastante atenção nessa parte referente aos direitos humanos? Os direitos humanos, gente, eles são definidos pelo Código Penal Brasileiro. Ou seja, teoricamente, se você desrespeitar os direitos humanos, a redação do Enem é o menor dos seus problemas, porque isso é crime. Mas aqui a gente tem uma definição clara e precisa do Enem para isso. Vamos ver quais são esses direitos humanos? A gente vai encontrar essa informação aqui nas páginas 7 e 8. E eles vão dizer assim, ó: dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. O que isso quer dizer? Você não pode trazer uma proposta, por exemplo, numa redação de doação de sangue que fale para você acabar com algumas religiões que impedem a doação de sangue. Eu já vi isso em redação de alunos meus, tá? Dado com o que você vai trazer nos argumentos, porque você vai ter que propor uma intervenção para isso. E dependendo do seu argumento, pode ser muito difícil fazer uma intervenção que não fira os direitos humanos. Então, o seu texto ele precisa ser pensado como um todo. Entendeu isso? Agora a gente vai pensar nessa proposta. Alana, como que eu faço essa proposta? Eu coloco uma, eu coloco duas. Tem alunos que vão colocar uma só, tem alunos que vão colocar duas, sendo uma para cada argumento. Mas o importante é entender como que é feita essa avaliação, né, no caso de mais de uma proposta. E eles vão dizer isso aqui na página 10, olha. Os níveis de nota nessa competência devem ser atribuídos em função da qualidade do que é elaborado, avaliado pela contagem de elementos, e não em função da quantidade de propostas. Então não é a quantidade de propostas que vai ser avaliada, mas sim esses elementos obrigatórios que você tem que colocar, se eles são colocados ali e se eles são válidos. Então foi o que eu falei, fica fácil, porque é só responder as perguntinhas, né? Tá, Alana, mas eu não sei como que eu faço esses elementos de modo eficiente. Ou então, sempre que eu faço, meu professor marca na minha redação. Relaxa que eu vou te ensinar agora pra você garantir seu 1000. Primeiro elemento, ação. Segundo elemento, agente. Terceiro elemento que você vai colocar,
Meio ou modo de execução. Quarto elemento, finalidade ou efeito esperado. E quinto elemento, detalhamento. Não necessariamente nessa ordem. Vamos ver cada um desses elementos agora. Começando pela ação. A ação é basicamente o que deve ser feito. Aí eu te faço uma pergunta, tá? Pensa comigo. Palestras. Palestras é meio ou é ação? Depende de como você vai escrever. Então eu posso dizer assim, o governo deve produzir palestras. Isso é ação. Mas agora se eu digo assim, o governo deve, sei lá, estimular o aumento da capacidade reflexiva da população por meio da promoção de palestras. Aí palestras virou meio. Os marcadores aqui, os conectivos, são muito importantes. Use palavras que especifiquem cada um desses elementos. Mas vamos falar da ação, né? A ação é basicamente você pensar no que deve ser feito. Mas a gente tem algumas ações que são consideradas nulas. Vamos dar uma olhadinha? O que são ações nulas? São aquelas que são pouco específicas, generalistas. Elas falam, mas elas não dizem nada. Olha aqui. Infere-se, portanto, que estes obstáculos devem ser superados de imediato. Jura? Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. Tá, mas que medidas? Isso não me diz nada. Lembrando que esse é o material dos corretores, tá? Porque eu já vi youtuber sugerir isso aí e eu tô provando pra vocês, que não funciona. Esse aqui aparece de vez em quando. É necessário que alguém faça alguma coisa, ó. É necessário que o poder público tome uma medida. Que medida? Então seja específico. Senão essas ações vão ser consideradas nulas e aí elas não contam como elementos válidos. Lembrando, gente, que só existe ação e agente nulo, tá? Não existe meio nulo, efeito nulo, nem detalhamento nulo. Bom, vamos falar do agente? O agente é quem vai fazer. Normalmente, qual é o jeito mais fácil de estipular o agente? Pensa nos ministérios que a gente tem. E é importante lembrar que o governo Bolsonaro, ele fechou unificou, vamos dizer assim, algumas secretarias em um ministério só, fechou alguns ministérios. Então, cuidado para você não falar desses ministérios que não existem mais. Um grande exemplo é o nosso Ministério da Cultura. Ministério da Cultura não existe mais. Então, a agente é aquela marcação que a gente vai fazer. O Estado deve fazer isso, fulano deve fazer isso. E o que são os agentes nulos? Alguém, ninguém, alguns, uns e outros e você. E verbos no imperativo desde que não haja vocativo. Então, se eu digo assim, liberte-se dessa manipulação. Isso é um agente nulo. Vamos falar do modo de execução? O modo, ele vai responder a pergunta por quais meios, como que isso vai ser feito. E você precisa marcar esse modo bem bonitinho, senão ele pode se confundir com a ação. Pode ser por meio de, por intermédio de. São algumas expressões que vão indicar modo. Então a gente tem aqui alguns exemplos, ó, por meio de exposições, alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado, através de. Inclusive essa distinção que precisa ser clara, né, do modo com a ação, isso vai ser ressaltado na cartilha dos corretores pelo INEP. Vamos falar da finalidade. Finalidade ou efeito pretendido, como o nome já diz, né? É o que você espera ali. Ou seja, para que isso está sendo feito? Marcadores que a gente pode usar para que, a fim de que, com a finalidade de. Então, olha só. É preciso criar leis para que as empresas apenas coletem os dados que são autorizados, para combatermos tais censuras, evitando, aqui a gente tem o gerúndio que está funcionando aí dessa forma, né? Com o objetivo de, todos esses são marcadores de finalidade. E por fim a gente tem o detalhamento. Atenção ao detalhamento. Como que é um detalhamento da ação? Ou eu dou um exemplo dessa ação, ou eu dou uma justificativa. O mesmo para detalhar o agente. Na agente eu posso especificar, por exemplo, ou justificar também. Quando eu tenho modo e meio, bem parecido. No modo e no meio eu posso dar uma justificativa, eu posso dar uma exemplificação. E a gente tem a finalidade, né? Como que eu detalho a finalidade? Você vai dar um desdobramento daquela finalidade. É como se fosse o resultado daquilo, né? Então olha só esse exemplo aqui. Espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados. Aqui é como se fosse o desdobramento da finalidade. E aí entra de novo a questão da importância dos marcadores discursivos, porque o que vai definir se aquilo é uma finalidade ou se aquilo é um detalhamento é justamente a expressão que você vai usar. Então, olha só, desmembrando isso tudo, o que a gente vai ter? A proposta sendo avaliada por elementos válidos. Então, se eu apresento esses 5 elementos de modo válido, eu já ganho os 200 pontos. Gente, isso é maravilhoso. Porque quando você já decora quais são esses elementos, você só escreve em sequência. Então, você diz assim, o agente deve fazer a ação por meio de não sei o que, a fim de não sei o que. Além disso, o agente deve fazer a ação por intermédio de, para que, nananã. Então, fica simples de fazer, porque você só responde a essas perguntas. Vamos resumir isso tudo então, para ficar mais fácil? Primeiro, agente. Quem é que vai executar essa ação? Segunda ação, o que eu vou fazer, né? Terceiro, por quais meios, como que eu vou fazer isso? Quarto, qual é o efeito? Para que isso é
feito. E por fim, o detalhamento de um desses elementos dentro das suas particularidades de detalhamento. Lembrando que a gente pode ter agentes e ações que são considerados nulos, não existe meio nulo, não existe finalidade nula, nem detalhamento nulo. Quais são os agentes nulos? Alguém, ninguém, alguns, uns e outros, e você. E os verbos do imperativo quando eu não tenho vocativo. Quais são as nossas ações nulas? Dar o primeiro passo, medidas devem ser tomadas, tudo aquilo que não me diz nada, né? Não me fala, na verdade, qual é a ação ali específica que você está propondo. Agora ficou fácil, né? Bom, esse é o último vídeo da nossa jornada do 1000. Beijo para você. Tchau, tchau.